Viver a vida é confiar que cada dia é um presente de Deus, com oportunidades, com novas oportunidades e lições, crendo que em todos os momentos Deus se faz presente na nossa vida, nos guardando, fazendo toda a diferença em nossa caminhada. E cada desafio é uma nova oportunidade para fortalecer a nossa fé. Hoje estaremos refletindo sobre princípios para uma vida vitoriosa. E o livro escolhido para provar para você que quanto mais a pessoa tem o hábito de buscar referência para viver a vida da forma que ela tem que ser vivida, quanto mais ela folhear, quanto mais leitura ela tiver da Bíblia, menores serão a chance de erro, menores serão as consequências ruins. Algumas coisas estão além de nós. Nós estamos sujeitos a muitas coisas aqui. Mas o que jamais pode acontecer na nossa vida é a dor ser motivo das nossas escolhas, consequência das nossas escolhas. Isso não pode acontecer. Nós temos que observar os princípios, colocá-los em prática e tirar o risco, amenizar, diminuir a chance de passar por coisas dolorosas, sofrer perdas, frustrações, decepções. Isso jamais pode ser por nossas escolhas, pode ser consequência das nossas escolhas. Por isso, a importância da leitura da Bíblia, a importância da observação dos princípios bíblicos para não sofrer danos desnecessários, não ter perca que poderiam ser evitadas, não viver misérias que não precisaria ser vivida. O livro de Tiago, que estaremos refletindo, ele traz algumas orientações, alguns princípios. Dentre ele, nos orienta que a fé sem obra, ela é morta. Mostra a tua fé que eu mostraria minhas obras. Uma coisa é consequência da outra. Quando você tem fé em Deus, quando você entendeu o plano, o projeto de Deus, uma coisa leva a outra de forma automática. A fé, ela te faz fazer as obras. Não somos justificados pelas obras, sabemos disso. A nossa justificação, ela vem de Cristo. Conhecemos, temos certeza disso. Foi o sacrifício vivo de Cristo na cruz que nos justificou, que nos deu esta oportunidade de ser chamado filho, de ter a oportunidade da salvação, de ter a oportunidade dessa grande vitória que não tem outra forma de ser adquirida a não ser através de Cristo, através de aceitar Cristo como Salvador da nossa alma. Mas sabemos também que quanto mais proximidade de Deus, quanto mais interesse pelas coisas de Deus, o amor ele vem vindo de forma automática. E aí a fé, ela acaba gerando obras. É automático, uma coisa vai levando a outra. A outra orientação que nós encontramos no livro, que é uma coisa que com certeza é o grande desafio nosso, é dominar a língua, é domar essa língua, esse membro tão pequeno que quando não domado, quando não contido, pode trazer resultados
perigosos, pode trazer consequências, pode gerar danos, porque o silêncio não traz consequência. Agora, quando a pessoa fala sem vigiar, sem prestar atenção no que está saindo da boca dela, ela pode sofrer danos que não teria necessidade de estar passando por aquela situação, se fosse uma pessoa comedida, né? se contesse, se freasse a língua, se não falasse sem pensar, se, né, controlasse esse tão pequeno órgão que pode gerar transtornos enormes, lutas grandes. E o livro orienta sobre isso daí. Fecha a boca. Cuide da sua vida, porque é o lugar que você pode conseguir melhorar alguma coisa. Cuide da sua parte interna. E que saia da tua boca só palavras de bênção, palavras que vão somar, que vão agregar valor na vida das outras pessoas. Jamais crítica, jamais julgamento, jamais fofoca, jamais qualquer outra coisa que, quando você fala assim, tomara Deus que ninguém leve para frente o que eu acabei de falar, porque senão eu vou ter problema, senão eu vou ter dificuldade, senão eu vou gerar inimizade. E quando eu falei, a intenção não era esta. Eu falei sem pensar e agora eu pensando no que eu falei, eu estou apavorado. Eu estou com medo, porque se chegar no ouvido da pessoa, ela vai ficar com raiva, ela vai querer tirar satisfação, ela vai querer vir aqui, ou pode cortar a relação, e não é isso que eu quero. Eu falei, mas não deveria ter falado, tá vendo? O domínio sobre a língua é importantíssimo no nosso tempo aqui, na nossa vida, para não ter esse tipo de preocupação. O maior inimigo do homem é o prazer. E esse prazer, ele está agregado, ele tem uma relação muito grande com o preço alto que se paga por querer viver os prazeres que a vida pode oferecer, né? Não se conter diante de algumas situações e as consequências relacionadas com aquela situação que pode mudar a vida de forma negativa para todo sempre, né? Que pode te afastar de coisas boas que você já estava vivendo por não medir consequência, por, né, viver a vida sem analisar os estragos que as escolhas pode estar trazendo para a nossa história de vida. Deus preocupa mais com o que somos do que com o que estamos fazendo. Deus nos conhece, isso está lá também registrado. Lendo com atenção, você vai chegar a essa conclusão, que Deus está mais preocupado com o que somos do que com o que estamos fazendo. Porque Ele conhece o interior. Duas pessoas conhecem o nosso interior. A primeira somos nós. Sabemos o que estamos fazendo, sabemos a intensidade do que estamos fazendo, sabemos o tamanho do compromisso com aquilo que estamos desempenhando, se há compromisso naquilo, se há vontade de fazer, realmente vontade de fazer aquilo que estamos fazendo. E Deus é a segunda pessoa que nos conhece de forma verdadeira. Por isso, a preocupação dele, por isso, né, ele se preocupa mais com o que somos do que com o que estamos fazendo. Nós podemos estar fazendo de aparência, né? Podemos estar fazendo de aparência, fazer por fazer, fazer para aparecer, fazer para vender uma imagem que não existe aqui dentro. Mas Deus sabe quem somos aqui dentro. Deus sabe se existe amor, se existe novo nascimento, né? Se existe, né, espaço para Jesus, se realmente aceitamos Jesus como Salvador da nossa alma, se entendemos a grandeza do sacrifício na cruz, a prova de amor que existiu naquele sacrifício vivo por nós. Ninguém nos amou de tal forma, ninguém te amou de tal forma, de dar a vida por você. Ninguém te amou dessa forma, ninguém se entregou por você dessa forma.
mas Cristo foi lá. E Deus sabe se isso é verdadeiro dentro de nós, se esse reconhecimento ele é verdadeiro dentro de nós. Deus sabe se isso é verdadeiro. Deus conhece o nosso interior. Por isso, ele é mais preocupado com o que somos do que com o que estamos fazendo. Por isso, né, ele tem essa relação, a preocupação com o que estamos sendo, do que realmente com o que estamos tentando aparentar ser. Porque ele conhece o interior, ele conhece os detalhes, ele sabe quem somos. Pedir sabedoria a Deus, lá tem essa orientação também, de nós pedirmos orientações para bem viver o nosso dia. Todo dia, como já foi falado aí em vídeos anteriores, reforçando nesse vídeo também, a importância de se pedir sabedoria a Deus para bem viver cada dia que temos a oportunidade de estar vivendo. Aprovado na aprovação, quer dizer, se está acontecendo alguma coisa, se estamos vivendo situações que não gostaríamos de estar vivendo, se existe provação, a provação ela gera crescimento, ela gera fortalecimento da fé, ela te muda, ela te melhora, ela te molda, a tua vida espiritual ela vai crescendo com as experiências. Essas experiências aumentam a nossa relação com Deus, trazendo certeza que temos um Deus vivo. Essa certeza ela só vem com as experiências. Não tem outra forma, né? É igual o senhor lá descascando laranja que vai tentar provar. E aí ele chupa a laranja, tentando provar para o ateu a existência de Deus. Aí ele pergunta, né, se a laranja é doce, né? Aí ele compara, não, porque para saber tem que provar, tem que sentir. E é a mesma coisa a nossa caminhada espiritual. Só vamos ter certeza de quem é Deus, da grandeza desse Deus, diante das experiências que vamos vivendo ao longo da vida. Algumas são dolorosas às vezes, algumas não são tão prazerosas de se viver, outras são oportunidades maravilhosas, mas todas elas são oportunidades de trazer a certeza da grandeza que é o Deus que nós servimos, do poder dele, do amor dele, e isso fortalece a nossa fé, é o alicerce para a nossa fé, é o que nos faz continuar, porque sabemos que temos um Deus grande na nossa vida, um Deus que nos ama de forma incondicional, e aí a vida vai tendo sentido. E precisamos de um sentido, né? Para bem viver essa vida, precisamos de um sentido. Para não ficar desorientado, é necessário um sentido para a nossa vida. Religião sem mácula. Fala lá, né? Da religião sem mácula. Visita ao órfão ou cuidar do órfão. Visita ou cuidar da viúva. Isso está em Tiago 1:27, né, que fala sobre a viúva, sobre o órfão e sobre ser incontaminado com as coisas do mundo, não se contaminar. Está falando lá, né? Essa é a verdadeira religião. A religião ela não está relacionada com a fé, melhor dizendo, a nossa fé. Ela não está relacionada com denominação, porque quantas denominações existem? Cada um, né, foi pegando o que era correto para eles e cada um foi criando a sua doutrina, a sua forma de adorar, a sua forma de cultuar a Deus. Mas ali em Tiago traz isso daí, a verdadeira religião, que é cuidar do órfão, visitar a viúva, cuidar da viúva, cuidar do órfão e não se contaminar com o mundo. Viver essa vida sabendo que existe algo a mais. Que existe um Deus que contempla todos os momentos da sua vida.
Ele é testemunha ocular de tudo o que fazemos, em todos os momentos, porque Ele é onipresente, ele está em todos os lugares, Ele preenche todos os lugares, nada está oculto a esse Deus. E ali está a orientação em Tiago 1,27 sobre a verdadeira religião, que é visita ao órfão, ou cuidar do órfão, visitar o órfão, cuidar da viúva, né, e não se contaminar com as coisas do mundo, não se contaminar com o mundo. Aprender a agradecer é outra orientação, né? Amor, zelo e cuidado com as coisas que vamos vivendo ao longo da nossa vida. Observando, né, até agora o que nós refletimos até aqui, né, podemos chegar a essa conclusão, né, que sem divisão, a verdadeira fé, né, é viver os princípios bíblicos, né, seria sem divisão, sendo seres humanos como somos, aprendendo a viver essa vida na prática. Nós vamos aprendendo na prática a viver essa vida da melhor forma possível, sempre diante de Deus, em meio a dúvidas e incerteza. Quantas dúvidas, quantas incertezas, mas tendo a convicção sempre, em todos os momentos, da salvação, do amor de Deus, né, da diferença que esse Deus faz na nossa vida. E quanto mais próximo desse Deus, aí vem a bênção maior, menos dúvida. Quanto mais longe desse Deus, muitas dúvidas. E essas dúvidas, elas podem trazer consequências ruins. Em algumas pessoas já trouxe o afastamento de Deus, já fez ir por caminhos que não deveriam passar nem perto, mas a dúvida, as incertezas direcionaram para lugares de derrotas. O afastamento de Deus só traz consequências negativas. Mas as dúvidas, as incertezas da vida levou para esse caminho. Agora, quanto mais próximo de Deus, porque a dúvida, as incertezas, ela faz parte da existência humana. Ela faz parte. E essa dúvida é uma dificuldade. As dúvidas são uma dificuldade, falando de forma real, de forma verdadeira. Quando você olha para o teu interior e vem muitas dúvidas, vem muitas incertezas. E quando você não tem um Deus para se centralizar, para se localizar, os prejuízos podem ser muito grandes. Pode sofrer consequências desastrosas, né? Essa dúvida, essa incerteza. Agora, quando vamos entendendo o projeto, quando as provações faladas no livro de Tiago, né, que fala sobre de provação, e essa provação, a vitória, né, sobressair a ela, né, traz crescimento, traz proximidade com Deus, e as dúvidas vão diminuindo, vão, né, deixando de existir. Por isso, os detalhes, e esses detalhes que nos faz permanecer ou não. Quantas pessoas iniciam a caminhada e ao longo começam bem, e ao longo da caminhada outras coisas vão tomando espaço, dúvidas vão surgindo, incertezas vão aparecendo. E aí o que era um caminho perfeito deixa de existir. Enquanto pessoas não foi desta forma, enquanto as pessoas não aconteceu desse jeito. Temos que estar convicto, temos que ter essa certeza que existe um Deus que nos ama de forma incondicional, que preocupa com quem somos, que nos guarda, que nos livra, que nos protege, que nos direciona, que nunca, que jamais nos deixa à deriva. Podemos até viver situações que não gostaríamos de viver. Podemos passar
por caminhos que pode até ser considerado tortuosos. Mas o final é vitória, o final é crescimento, o final é uma melhora interior. Dúvidas vão deixando de existir com esses acontecimentos. Incertezas vão indo embora, porque quanto mais próximo de Deus, mais certeza nós vamos tendo. Dúvidas vão desaparecendo. Só que depende de nós esse crescimento. Deus pode até colocar as oportunidades para nós vivermos, mas o resultado dessas oportunidades, de tudo que é nos colocado, está relacionado com a forma que vamos lidar com aquilo que foi colocado para nós vivermos. Em tudo dai graça, em tudo dai graça. Você, quando você tem certeza do resultado, quando as dúvidas sobre os projetos de Deus, a prova de amor lá na cruz, a vinda de Cristo, a eternidade, quanto mais certeza você vai tendo sobre isso, menos chance de o mundo te vencer. Porque você sabe que a vitória já é nossa, o melhor está por vir. Independente de que estamos vivendo, somos limitados, a nossa vida é nada diante da eternidade. O tempo nosso aqui é muito pouco para se medir com o que está por vir. E isso não está relacionado com crença de ninguém. Vai ser assim, não está aberto a discussão, não está aberto assim, a se fazer uma discussão para decidir se vai ser ou não assim. Vai ser assim, já é decidido. Isso não está sujeito à nossa vontade, não está sujeito ao que queremos ou deixamos de querer, ou ao que acreditamos ou deixamos de acreditar. Simplesmente será assim. Cabe a nós querer fazer parte disso. Deus, Ele é tão amoroso, que Ele nos dá a oportunidade, até no último fôlego, enquanto há fôlego de vida, há esperança. Porque a vontade dele é que ninguém se perca. E para que ninguém se perca, ele dá essa oportunidade até o último fôlego de vida. Enquanto há fôlego de vida, há esperança. Enquanto existiu o fôlego de vida, há a oportunidade de fazer parte desse projeto maior de Deus, que é a vida eterna. Então não se perca nisso daqui. Aprenda a dar graça em tudo. Tira crescimento da situação que for. Estou falando com conhecimento de causa agora. Passo por uma situação que estou na mão de Deus mesmo para viver o momento, para suportar tudo o que tiver que suportar, e já faz um tempo que estamos nessa caminhada. Mas se eu tirar Deus da minha vida, para onde eu vou correr? Em que vou acreditar? Só existe Deus para fazer diferença na nossa vida. Muitas pessoas vendem ilusões, e às vezes as ilusões trazem um certo conforto, mas é passageiro. No final vai ver que não era nada daquilo, que não passava de uma simples ilusão. Eu prefiro viver o momento de forma lúcida, por mais dolorido que seja, mas estar lúcido, passando, vivendo um dia após o outro, e sabendo, tendo a certeza que em todos os dias é Deus que me mantém, é Deus que vai gerando as necessidades, que vai suprindo as necessidades de cada dia. Não tem onde recorrer, não tem para onde correr, a não ser para os pés de Deus ali, para se colocar na presença dele e crendo, tendo a certeza que essa é a melhor decisão.
porque só desta forma alcançaremos a vitória. Só dessa forma o final será feliz. A leitura, para não ficar só na minha palavra, nós vamos ler um pequeno trecho de Tiago. Eu te convido a ler ele inteiro. É um livro pequeno, apenas 5 capítulos, mas com grandes ensinamentos, muitos ensinamentos. E a leitura nossa, ela está em Tiago 1. Nós vamos começar no 13, que diz assim, ó: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Olha que coisa forte, apenas esses 3 versículos. Olha a profundidade que existe registrado no livro de Tiago para reflexão. 5 capítulos, leitura rápida, dá para ler o livro inteiro, né? Porque o livro ele te prende na leitura, quando você tem o desejo, né, de estar buscando orientação, de estar buscando princípios para bem viver a tua vida. Ele te prende, ele é rápido, consegue ler, começar a ler e terminar a leitura. E com certeza, né, grandes ensinamentos está disponível ali. Princípios para ser vivido, né? Lutas para ser diminuída, consequências ruins para não ser vivida, claramente é observado ali nessa leitura. E nesses 3 versículos que nós lemos, fala ali do engodado. Sabe o que quer dizer essa palavra engodado? Enganado com isca, né? Uma tradução assim para trazer para uma linguagem mais comum. Iludido por falsas promessas e favores. Iludido por falsas promessas e favores. Então, só para frisar bem, ó. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Atraído e engodado, quer dizer, atraído, enganado pelas iscas. O teu olho, o teu desejo, a tua vontade de fazer determinadas coisas, né? Você é enganado pelas iscas que são disponibilizadas para os seus olhos, para os seus desejos, para os seus prazeres, né? Iludido por falsas promessas e favores, quer dizer, vai de encontro ao que você quer. Então, existem coisas que estão além do nosso controle. Existem, isso é fato. Mas existem coisas que somos nós que escolhemos, né? E as consequências têm que ser nossas. Que nem o engodado, né? Enganado pelas iscas, pelas falsas promessas, né? Pelos falsos favores. E a concupiscência, o que é a concupiscência? É a cobiça por bens materiais, a concupiscência, a cobiça por bens materiais, prazeres sexuais, ganância por poder e dinheiro, concupiscência. Então, muitas coisas ruins estão relacionadas, muitas coisas ruins que nós vivemos estão relacionadas com as nossas escolhas. E esse versículo, para resumir o livro, apenas nesse versículo, nesses 3 versículos, né? Enganado pelas iscas, quer dizer, está ali, quando você observa os princípios, você vai enxergar a isca e você não vai cair nessa isca, você não vai morder essa isca. Quando você observa os princípios, quando você tem ligação com Deus, né, quando você observa as orientações registradas nas passagens bíblicas, você consegue enxergar a isca e, consequentemente, você não vai
ser atraído por essa isca, você não vai morder essa isca. Quando você conhece os princípios bíblicos, você não acredita em falsas promessas, em falsos favores, porque você sabe das consequências. A concupiscência da carne, você vai aniquilar, você vai diminuir cada vez mais. Você vai valorizar os bens materiais, mas não vai colocar valor além do que realmente existe na parte material. Como sabemos, aqui ninguém está condenando a riqueza, mas nós estamos aqui refletindo sobre a busca por essa riqueza, sobre o amor ao dinheiro. E esse amor ao dinheiro que não mede consequência, né, que o dinheiro está acima de qualquer outra coisa. É sobre isso que nós estamos falando, o amor. O que se faz para conseguir o dinheiro. É só você ver o cenário do Brasil hoje. A ganância por poder, por dinheiro, né, esquecendo da fragilidade humana, esquecendo que um dia tudo se acaba. E aí? Então, os bens materiais, eles são importantes? Claro, né, até frisando para não condenar a parte material. Mas o amor, né, quando não se mede consequência para conquistá-lo, aí está o problema. Quando se coloca esse bem material acima de qualquer outra coisa, aí está o problema. Os prazeres sexuais, aí está o problema. Quando não se mede as consequências disso, quando se coloca isso acima de qualquer coisa, aí está o problema. Porque tudo gera consequência, não tem como fugir disso daí. E a ganância por poder e dinheiro. Quantos não se perdeu nessa ganância? Quantos não se perdeu nessa busca por poder, por dinheiro? E a morte vai chegar, isso é fato, a morte vai chegar. E por mais poder que se tenha, e por mais dinheiro que conseguiu guardar, na morte fica tudo aí. O que levamos é o que vivemos. Por isso Deus está mais preocupado com o que somos do que com o que fazemos. Porque o que somos vai nos levar a Ele. Né? As nossas escolhas vai nos levar a Ele ou vai nos afastar dEle. Então, as lutas, ela não pode ofuscar a glória de Deus na nossa vida. Não pode. As lutas, ela tem que ser observada como crescimento, como forma de crescer, de fortalecer o alicerce espiritual, de proporcionar proximidade com Deus. Para isso serve as lutas, para isso serve os momentos que podemos considerar ruins quando está sendo vivido, mas que ao final traz um crescimento muito grande, nos aproxima de Deus. E essa aproximação de Deus não tem como ser medida. Termino o vídeo aqui, né, orientando que as coisas que acontecem na nossa vida é sempre na parte interna. A parte importante é a parte interna. Como que está a nossa parte interna? O que estamos fazendo para melhorar o nosso interior? Qual a preocupação que nós temos com as coisas de Deus? Essa é a reflexão, né? E te convido, né, a ler, se já não é que você tem lido várias vezes, né? Se já não leu várias vezes esse livro de Tiago, com apenas 5 capítulos, e refletir, porque o segredo está na reflexão, no crescimento que vem através desse desejo de aprender e colocar em práticas os princípios bíblicos, os ensinamentos bíblicos, né? Cada passagem tem a sua grandeza ali registrada, tem o crescimento ali para nós estarmos colocando em prática. Cuide das suas escolhas. Saiba que tudo gera consequência. Não traga coisas ruins para a sua vida. Não viva. Não seja, né, o sabotador da sua história. Não seja.
tenha essa preocupação de sempre estar na presença de Deus, né, e de buscar formas de estar cada vez mais próximo desse Deus. Dai graça em todos os momentos, dai graça, o segredo é esse, dai graça. Tira crescimento da situação e você vai ver e terá certeza do grande amor de Deus para todos nós, de como esse Deus nos ama, de como esse Deus cuida de cada detalhe da nossa vida, da diferença que esse Deus faz, das dúvidas que vão embora quando estamos na presença desse Deus, das incertezas que vão deixando de existir quando você entende o projeto de Deus, quando você entende, né, o que Deus tem para a história humana. E o final é feliz, eu posso te garantir. Por mais difícil que possa estar o momento teu agora, como eu já falei, eu vivo, né, uma situação, um momento de aperfeiçoamento. A melhor definição é esse, é de aperfeiçoamento e crescimento. E no tempo de Deus, testemunhos serão contados. Testemunho será contado através dessa história que eu estou vivendo. Termino, né, este vídeo aqui. Te convido a entrar, se ainda não segue, né, se ainda não é inscrito, entrar no canal lá no YouTube, Luciano Rafael Oficial. Se inscreva se não é inscrito. Dê o seu like para ajudar nesse projeto de levar a palavra de Deus através de imagem. Usando, né, como já foi falado algumas vezes, usando essa tecnologia em benefício da obra de Deus, levando essa palavra a lugares que não teria outra forma de acesso a não ser através da tecnologia. E juntos podemos fazer essa palavra de Deus chegar a um número maior de pessoas. Com um simples compartilhamento seu, almas podem ser alcançadas, vidas podem ser transformadas. Então eu te convido a se inscrever no canal se ainda não é inscrito, a dar seu like, a fazer seu comentário, a deixar sua dica, né, a deixar registrado ali alguma coisa que possa estar vindo somar nesse projeto, né, alguma dica, alguma orientação que estaremos lendo e estaremos com certeza colocando em prática para o bom andamento desse projeto aqui. Então dê o seu like, inscreva no canal, compartilhe e vamos juntos fazer a obra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a minha vida e a vitória já é nossa, em nome de Jesus.